Olá, eu sou a Mônica Morim e este é o programa Gestão da Água no Brasil. História e Histórias. Ou Gestão da Água no Osso. Olá, eu sou o Paulo Paim. Este programa, ele integra um projeto maior que a Mônica e eu estamos construindo, que chama Águas de Todos. E qual era o nosso objetivo, e qual é o nosso objetivo com esse programa? É exatamente socializar com todos que tiverem interesse as coisas que nós aprendemos aí ao longo da nossa vida profissional e pessoal também. E, obviamente, continuar aprendendo com as pessoas que nós convidamos, profissionais e cidadãos e cidadãs que nós convidamos para conversar conosco e com vocês. Neste programa, nós temos conversado sobre a gestão dos recursos hídricos brasileiros a partir da sua história e também das histórias contadas por seus atores. A nossa ideia é mostrar os conceitos da gestão de recursos hídricos a partir da história e das histórias reais que nem sempre são contadas. Ou seja, nós temos um interesse também nos bastidores, naquelas histórias que não são muito faladas, né, que nem todo mundo conhece. No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre pagamento por serviços ambientais e a sua relação, será que é possível, a sua relação com a gestão de recursos hídricos? Será que na gestão de recursos hídricos podemos e devemos utilizar o pagamento de serviços ambientais? De que forma isso acontece? Para conversar conosco, trouxemos nada mais, nada menos que a Patrícia Bozon, que tem reflexões já consolidadas até, isso a Patrícia vai nos contar, sobre esse assunto. Patrícia, seja muito bem-vinda ao Gestão da Água no Osso. Por favor, conta um pouquinho aí da tua história e como é que esse assunto, e por que esse assunto tem despertado as tuas reflexões. Olá a todos, muito obrigada aí pela oportunidade. Eu trabalho com a questão da gestão de recursos hídricos muito antes até da Política Nacional de Recursos Hídricos. Eu sou de um grupo que fazia o levantamento dos recursos naturais e, a partir dele, traçava o melhor desenvolvimento de acordo com a capacidade de suporte dos recursos naturais de uma determinada região. Era o Paulo Haddad, que era o nosso mestre como secretário de Planejamento do Estado, numa época em que o Estado brasileiro planejava. E, então, eu comecei a trabalhar com o levantamento do recurso natural água, para partir do conhecimento da capacidade de suporte das bacias hidrográficas naturais, qual que era o melhor modelo de desenvolvimento da região. Então, desde então, eu tenho trabalhado nessa área de recursos hídricos, né? Inclusive acompanhei todos os movimentos, né? E assisti e vivenciei muitos passos à frente, mas muitos passos atrás também. Então, foi com essa vontade de andar sempre para frente que eu entrei nesse tema do pagamento por serviços ambientais. Eu vi uma forte conexão, né? Trabalhamos muito na atual lei da Política Nacional de Pagamento de Serviços Ambientais, que foi aprovada em 2021, e lá está bem explícito a possibilidade de você ser remunerado pelo fato de promover serviços ecossistêmicos, ou seja, você fazer serviços ambientais, você atuar na bacia hidrográfica para recuperar parte dela a serviço ecossistêmico de melhorar a quantidade e a qualidade de disponibilidade hídrica de uma bacia. Então, foi aí que eu fiz essa conexão, juntei o meu histórico na área de recursos hídricos e a vontade de inovar nessa área de recursos hídricos.
Ah, que legal. Então, Patrícia, de certa forma, esse tema, você tem relação com esse tema, né, do pagamento por serviços ambientais desde o início, né, da sua carreira, né, desde que Sim. você começou a trabalhar com a gestão da água. Que legal. Patrícia, você pode explicar um pouquinho para nós e para quem nos acompanha qual foi a origem do PSA? E se você tiver alguma informação de bastidor, assim, a gente tem um consenso, não é fofoca, né? É informação de bastidor, né? Daquelas que ninguém conta, né? A gente vai ficar muito feliz em saber. Bom, o pagamento de serviços ambientais já estava posto desde o novo Código Florestal. Ele foi colocado lá como uma possibilidade, mas não avançou, e muito porque verificou-se que ele precisava de uma regulação própria, até porque envolvia regras de pagamento de um novo serviço, então ele precisava de uma regulação própria para dar segurança jurídica, seja para quem compra, né, para quem incentiva essa ação, seja para quem recebe a ação. Então, ela está muito vinculada também a outras iniciativas antes do pagamento do serviço ambiental, que são as bolsas verdes. Muitos estados implementaram isso, pagando ao produtor rural, né, o serviço dele de preservar aquela água. Nós temos uma iniciativa, inclusive, muito antes da lei, de pagamento de serviço ambiental vinculada à gestão de recursos hídricos, em Extrema, né? No município de Extrema, foi implementado lá por uma ação até do comitê do PCJ, né? Do Piracicaba, Jundiaí como é que é? Piracicaba, Jundiaí e Capivari, foi a partir desse comitê o não uso da água para que ela fosse preservada e encaminhada para a manutenção do manancial mais importante para abastecimento da população da cidade de São Paulo. Então, todas essas iniciativas que tem aqui também na Serra da Mantiqueira, elas hoje estão consolidadas e com uma segurança jurídica dada por essa lei da Política Nacional de Recursos Hídricos. Então, assim, o Código Florestal já previa, já havia uma experiência voluntária, digamos assim, e com algumas regras públicas a partir de iniciativas estaduais, e hoje elas já estão todas consolidadas com maior segurança jurídica na Política Nacional de Pagamento de Serviços Ambientais. Patrícia, fica claro, né, pela tua palavra, citaste, inclusive, um trabalho que foi feito aí em Brasília, no sentido de que esses instrumentos, né, um da gestão ambiental e a gestão de recursos hídricos, eles passassem a conversar, o que a gente sabe que no Brasil essa não é um assunto trivial, assim, de instrumentos da gestão ambiental conversar com os instrumentos da gestão de recursos hídricos. Eu tive a oportunidade uma vez de te ouvir, né, quando aqui no Rio Grande do Sul nós estávamos discutindo a modernização da 10.350, eu tive a oportunidade de te ouvir traçar um comparativo, assim, tu colocaste na tela um comparativo aonde que era possível, de que forma era possível o instrumento PSA conversar com a nossa gestão de água. Podias explorar um pouquinho isso para nós, por favor? Pois é, o casamento está até numa possibilidade muito grande, né, Paim, de que a nossa política de recursos hídricos introduziu um instrumento econômico, coisa que já era uma novidade, era uma coisa muito inovadora. E, inclusive, há quem diga que há pouco avanço desse instrumento econômico é justamente por isso, pela insegurança jurídica que ele gera. Muitos afirmam que a cobrança pelo uso da água precisava de uma lei própria para poder dar a segurança jurídica adequada para esse instrumento avançar. Mas, de toda forma, a cobrança de recursos hídricos já é um instrumento e ela já, bem ou mal, funciona em algumas unidades hídricas, né? Algumas unidades de planejamento e alguns comitês de bacias hidrográficas. Então, o casamento das duas coisas começa por aí.
pela essa possibilidade de uma visão econômica para a gestão com retorno e benefício ambiental. Então, tanto a cobrança pelo uso da água, ela poderia ser o financiador, o comprador de um serviço ambiental, de quem está ali fazendo um trabalho territorial que proteja e dê mais possibilidades para a quantidade e qualidade de água, né, através da cobrança pelo uso da água, como o próprio pagamento pelo serviço ambiental poderia ser feito de maneira a contextualizar, concretizar os planos de recursos hídricos. Quantos planos de recursos hídricos estão indicando proteção de áreas, estão indicando reflorestamento, estão indicando o não uso de algumas nascentes ou de alguns lugares que precisam de ser preservação? Quantos? Né? Tem muitos. Você pega um plano de recursos hídricos, tem muitas ações nesse sentido. E essa ação ela poderia ganhar maior visibilidade e vontade política do usuário, do dono da terra, fazer através do pagamento do serviço ambiental. E lá no pagamento de serviço, na lei, um dos serviços ecossistêmicos em destaque é a questão da questão hídrica. É aquele serviço que oferta maior quantidade de água, melhora a qualidade da água, que oferta até lazer, né? que preserva um lugar de lazer. Tudo isso está lá previsto na lei como um serviço ecossistêmico, que a partir do serviço ambiental que eu, dono daquele território, possa fazer e preservar e fortalecer esse serviço ecossistêmico já identificado cientificamente, né, e tecnicamente. Então, o casamento é muito perfeito, e eu acho que os comitês de bacias hidrográficas, a gestão de recursos hídricos, devia olhar isso com mais intensidade, fazer uma aproximação e, quem sabe, Paí, numa lei de cobrança pelo uso de recursos hídricos, até para poder fortalecer o sistema, né, esse instrumento, que ainda está muito, ele é muito pífio, né, digamos assim, ele não se implantou de maneira que deveria, que a gente imaginou, né, quando estávamos propondo a lei, ele não se implementou. Eu acho que um dos caminhos poderia ser nesse casamento com o pagamento de serviço ambiental. Era um ótimo jeito de otimizar as duas políticas. Acho legal, é muito bom isso que tu está trazendo, e como a gente vive acompanhando aí, tanto nos nossos estados, né, nos Espírito Santo, Minas e Rio Grande do Sul, como também pelo país afora, essa discussão da própria cobrança, né? Eu quero te dizer que, ao longo de 2021, pelo menos os 8 primeiros meses, se discutiu no Rio Grande do Sul, com todos os atores que envolvem a gestão de recursos hídricos, exatamente algo semelhante a isso que você está falando. Não exatamente, né? Mas, assim, de que maneira nós poderíamos romper com essa lógica da cobrança boleto, né? E de tal forma que existissem outros instrumentos de natureza econômica que pudessem contribuir como um grande cesto de possibilidades na gestão da água, e não se ficar batendo aí, né, dando murro em ponta de faca, como se diz, tentando implementar um instrumento que a gente sabe, podemos até conversar com nós de novo, né, sobre isso. A gente sabe que está muito, o que tem aí não é exatamente o que está previsto na lei. Mônica. Isso seria as alternativas à cobrança, né, pelo uso da água. Aqui no Espírito Santo houve uma proposição nesse sentido em alguns planos de recursos hídricos que foram elaborados. Patrícia, a gente sabe assim que tem acontecido, né, um movimento de alguns estados no sentido de regulamentar o PSA no nível estadual. E a gente tem assim uma impressão de que esses regulamentos eles têm mais um viés, digamos, ambiental, né, que talvez tenha
pouco diálogo, né, com a gestão de recursos hídricos, né? Talvez esteja assim se perdendo nessa possibilidade desse casamento aí que você comentou. Isso faz sentido, né? O que você acha a respeito disso? Bom, Mônica, você até me dá uma oportunidade também de citar um grande exemplo de PSA, que é o próprio Espírito Santo também. Aí no Espírito Santo tem um programa belíssimo, né? De floresta, né, de preservação, que começou também muito antes da lei, né, e está bem fortalecido, e agora está até buscando se adequar à lei, aproveitar o melhor da lei. Mas essa questão, Mônica, ela é uma questão que eu acho das mais complicadas da gente vencer, que é uma questão muito cultural. A pauta ambiental, ela veio, né, da década de 70, se fortaleceu na década de 80, muito na pauta de frear o ser humano no seu desenvolvimento. Então, ela é muito no comando e controle, ela é muito de regularização, ela é muito do não pode, né? A política de recursos hídricos, quando ela surgiu independente. Aqui no estado de Minas Gerais, por exemplo, constitucionalmente, ela deveria ser completamente independente. É uma política para você regular um bem com valor econômico, tal como a Política Nacional de Recursos Hídricos admite e coloca. E aí, não sei, os órgãos se juntaram, né, recursos hídricos com meio ambiente, ficaram sobre uma égide só, e a própria pauta do meio ambiente engoliu a gestão de recursos hídricos. Então, eu sempre falo que no processo de licenciamento, por exemplo, você pode dizer não pode, aqui não pode implantar isso. No processo de outorga, você não pode falar isso. Você tem que dizer o como pode, porque a água é acesso a todos, né? E a própria lei diz que o ser humano, ou seja, o abastecimento público é o uso prioritário, não é a preservação do ecossistema, não é... Quem é prioritário nos recursos hídricos, no uso de recursos, é o ser humano. E depois essa dessedação animal, né? É claro que ninguém vai usar a ponto de degradar tudo, porque senão não vai ter água para ninguém, né? Isso não tem nenhum absurdo. E com isso a lei, o meio ambiente tem todo o seu aparato. Mas essa confusão de agenda, para mim, é o maior motivo e estrago do que está acontecendo hoje com a gestão de recursos hídricos. Essa mistura começa até pela formação acadêmica. Você tem uma ideia, eu, quando trabalhava no IGAM, tinha 10 hidrólogos, gente formada na área de engenharia hídrica, né? Hoje nós temos 2 para o estado de Minas Gerais inteiro. Sabe por quê? Porque, ao misturar, viraram analistas ambientais. Não é hidrólogo. Então, você contrata analista ambiental com toda a gama de formação acadêmica, dando as costas para o mercado. O mercado paga diferentemente, as pessoas diferentes. Então, nós temos, às vezes, uma dicotomia que me assusta. Nós temos um avanço tecnológico absurdo na Associação Brasileira de Recursos Hídricos. Você vai lá estudar, ver o que está sendo feito, os sistemas sofisticadérrimos que estão sendo feitos para fazer gestão de recursos hídricos. E, por outro lado, nós temos aqui em Minas Gerais mesmo, que é o exemplo que eu dou, eu peço desculpa, mas é onde eu trabalho mais de perto. Nós vivemos o ano de 2021, metade do ano, com 100 municípios declarando calamidade pública por falta d'água, e a outra metade com 340 declarando calamidade pública por excesso de água. Isso é falta de gestão de recursos hídricos. Não tem nem água de mais, nem água de menos. O que não tem é gestão disso, que está posto na lei. A lei diz que um dos objetivos é atuar para evitar os impactos dos eventos extremos. Então, faz parte até do sistema, mas nós esquecemos por causa dessa confusão de agenda. E aí eu volto ao PSA. O PSA pode ser um resgate dessa agenda, na medida em que você consegue identificar um serviço ecossistêmico muito bem desenhado e na medida em que você, como pesquisador, como estudioso do tema, você tem que identificar os indicadores para valorar esse serviço. E aí você volta
novamente com a agenda original da Política Nacional de Recursos Hídricos e de várias constituições estaduais e políticas estaduais, de que gestão de recursos hídricos é diferente da gestão ambiental. Elas se casam, é claro, tem que casar, não tem uma coisa, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Na hora que funde, vira uma confusão danada, e hoje nós estamos aí com essa agenda meio confusa e um pouco desanimados. Mas eu torno a animar com o PSA. Eu acho que o PSA pode dar uma resgatada nessa questão aí que virou aí um imbróglio muito grande. Eu fiquei com a impressão, Patrícia, da sua fala, que a confusão ela vem aumentando, né? A confusão aí das duas áreas. Vem aumentando, e é um discurso assim que eu acho que as pessoas têm que parar para pensar um pouquinho, sabe, assim, se estamos com o discurso certo, sabe, eu acho que as pessoas precisam de pensar que se elas estão falando certo, né, se elas estão falando de acordo, porque na medida que nós estamos, a lei de recursos hídricos é de 1997, e nós não conseguimos melhorar nenhum indicador ambiental de recursos hídricos, não tem nenhum estado folgado com relação à gestão de recursos hídricos, com exceção do Ceará. O Ceará é o que fez o melhor modelo, que eu acho, porque eles fizeram uma companhia, né, público-privada, uma empresa pública-privada de água bruta. E é isso mesmo, o Ceará está certíssimo, que é o estado, inclusive, que menos tem disponibilidade hídrica, né? Não tem água subterrânea e não tem água superficial. E, se não me engano, eu posso estar errado, mas acho que eles não têm nenhum rio perene, né? E não tem água subterrânea também. Então, água para eles é petróleo, é ouro, é diamante. Então, eles colocam toda a inteligência ali para fazer uma gestão boa. Mas eu acho que todos os estados brasileiros deviam fazer isso também, porque nós vamos viver aqui na região sudeste uma crise hídrica atrás da outra. Se foram 100 municípios que declararam calamidade pública, serão 200, se foram 300, serão 400, porque se não fizer nada, se não levar a sério essa questão da gestão de recursos hídricos, como uma ciência milenar, né, pai? Milenar, desde o Nilo, lá das épocas do Egito, uma ciência que não é nova, feita ciência ambiental mas a de recursos hídricos não é antiga. Se a gente não fizer isso, nós podemos ver aí tristes resultados econômicos e principalmente sociais. Muito legal essa volta que tu fizesse, né, e chegasse no PSA de novo. Eu não posso perder a oportunidade de contar as minhas historinhas, então vou voltar um pouquinho no tempo, né, para ilustrar a tua fala, vou voltar um pouquinho no tempo. Aqui no Rio Grande do Sul, estávamos lá no governo, na nossa lei de 94, acredito que 3 ou 4 anos depois, já tinha trocado o governo, estava sendo criada a SEMA, né? Porque o Rio Grande do Sul era louco, né? O Departamento de Florestas era da Agricultura, o Departamento de Meio Ambiente da Saúde, e estava chegando a gestão ambiental, que era da Secretaria, a gestão de recursos hídricos, perdão, que estava localizada na Secretaria de Obras. Então, num dado momento, bom, isso é o Rio Grande, não? Num dado momento, não, tem que criar, foi o último estado brasileiro a criar uma Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Então, vamos criar a Secretaria do Meio Ambiente. A discussão que rolou, e rolou pesada, foi exatamente isso que nós falamos e que tu citaste muito bem. Tinha até nome isso, porque o Rio Grande do Sul sempre foi polarizado, né? O país todo agora é polarizado, mas o Rio Grande do Sul sempre foi, né? Chimangos e maragatos, gremistas e colorados, e na gestão de recursos hídricos tinha os integralistas e os separatistas. Quem eram os integralistas? A turma que defendia que recursos hídricos era gestão ambiental. E a turma que defendia que recursos hídricos era desenvolvimento. Sim. Obviamente, esse amigo que vos fala era da turma do desenvolvimento, que é o que eu acredito desde aquela época. Então, não mudei quase nada, né? Pois quem é que venceu? Venceu a turma dos integralistas, e até hoje a gestão de recursos hídricos está dentro da Secretaria de Meio Ambiente. E eu vou usar quase que a mesma expressão que tu usaste. Óbvio. Né?
É óbvio que a pauta ambiental, por ser muito mais pesada, por ter uma legislação muito mais rígida e muito mais rancorosa, inclusive, engole a pauta de recursos hídricos. E aí, a gestão de recursos hídricos fica uma gestão do recurso natural água, ponto. Como se a água não fosse estratégica para nós, né? Como tu bem citasse, a prioridade do uso da água neste país é o abastecimento humano. Patrícia, vou parar, né? Porque a entrevistada é tudo, daqui a um pouco eu fico aqui e inverto os papéis. Patrícia, vamos encaminhando aqui para o nosso final. A ideia das nossas entrevistas é serem curtas mesmo, no sentido de, com isso, provocar a possibilidade de que se volte a conversar contigo, inclusive, né? Em assuntos que nós tocamos aqui e não tivemos tempo de explorar, essa é a ideia. Então, queria que tu usasse aí, que a minha pergunta final seria se tu farias para nós, assim, óbvio, né, a voo de pássaro, mas com a tua experiência e com a tua capacidade de reflexão, fizesse uma avaliação do estado da arte, né, da nossa gestão de recursos hídricos no Brasil e para onde é que tu imagina, né, que nós estamos nos encaminhando. Bom, eu sou bipolar em relação a isso. Tem hora que eu fico numa depressão terrível e acho que a gente não vai conseguir avançar muito. Tem hora que eu fico mais otimista. O pagamento de serviço ambiental, o PAIM, é uma política de desenvolvimento. Essa que é a verdade. E é uma política de desenvolvimento que o Brasil tem tudo para bombar, né? Porque isso é uma novidade muito nossa, inclusive, sabe? Nós demos uma volta por cima, está muito pouco explorada, mas é uma grande novidade. Então, eu acho que por esse caminho de água e desenvolvimento, e nesse sentido de que preservar para poder aumentar a disponibilidade hídrica, atuar com as infraestruturas hídricas verdes para poder ter mais disponibilidade, e tem tanto valor quanto as infraestruturas hídricas. Mas também não podemos demonizar as infraestruturas hídricas, né? O Nordeste acolhe mais de 60 mil açudes, é a maior região açudada do mundo, é o Nordeste. E ainda bem, né? Porque senão os nordestinos não estavam lá, né? Ainda bem que estão crescendo, estão desenvolvendo. O Ceará é um exemplo maravilhoso, né, de desenvolvimento nessa linha. Então, eu tenho hora que fico, às vezes, muito pessimista, faço um voo rasteiro da situação, mas tem hora que eu fico otimista, né? Faço um voo mais de águia e fico vendo aí oportunidades que a gente possa traçar. Eu acho que a gente, enquanto tem voz, né, e o alemãozinho, né, o Alzheimerzinho não atacou, a gente deve ainda buscar espaço para poder reforçar essa atitude, porque a Política Nacional de Recursos Hídricos, ela, enquanto ideia macro, ela é muito interessante, é muito inteligente. Ela se perdeu aí no caminho de uma série de coisas, mas não quer dizer que vamos começar do zero. Até porque tem uma bagagem técnico-científica, como eu falei, e a BRH Hidro é um exemplo enorme disso, né? Tem uma bagagem enorme técnico-científica e tem alguma regulação já que, se bem aproveitada, podemos ir longe. E com o casamento do PSA, então, nem se fala, é um grande modelo de desenvolvimento com base sustentável. É o tal desenvolvimento sustentável que tanta gente fala, da boca para fora, e na prática ele está lá, ele está posto ali. Patrícia, a Mônica e eu ficamos com a Patrícia otimista. Olha, eu acho que eu me identifiquei um pouquinho com a bipolaridade aí, viu? Eu acho que eu tenho esses momentos aí de baixa também. Gostei bastante aí Achei interessante aí a comparação, mas prefiro a Patrícia otimista, né? Com certeza. Então... Patrícia, eu acho muito legal, assim, toda vez que converso com você ou que ouço você em algum momento, eu sempre aprendo muita coisa, né?
eu queria te pedir assim, que você usasse, né, alguns minutos já nesse finalzinho do nosso episódio para poder falar alguma coisa em relação ao que nós conversamos hoje, né, que a gente não tenha perguntado, mas que você acha que é relevante de citar para nós aqui e para as pessoas que nos acompanham. Bom, eu acho que eu vou destacar aqui o trabalho que vocês estão fazendo. Né? Se uma coisa que é importante é água mole em pedra dura. Então, eu acho que a gente precisa de continuar com esse tipo de trabalho que vocês estão fazendo, porque a gente precisa de pregar mais, e pregar para não convertidos, né? Sair das nossas caixinhas, né? Sair do nosso grupinho de WhatsApp, né? E falar para mais pessoas. E esse tipo de trabalho que vocês fazem acaba alcançando gente fora da caixinha. E aí, das pessoas fora da caixinha, eu fico aqui à disposição para falar mais, sempre. Muito obrigada. A gente vai convidá-la de novo, então, né, Painho? Sabe, eu estava pensando que esse casamento aí ia ser uma gestão no osso e tanto, hein? Pois Não é? Pois é, e os estados aqui estão muito bem representados, porque o Rio Grande do Sul já tem, né, País? Você já plantou uma sementinha, né? No Espírito Santo também já tem uma sementinha, né? E em Minas eu estou aqui, né? Com uma velha do Rio chata. Eu ouvi você falando isso numa outra apresentação aí. Como é que é essa história, Patrícia, de Velha do Rio? Bom, nós temos, inclusive, uma liderança aqui na política nacional estadual de recursos hídricos muito proeminente, muito firme, muito forte, mas que não é hidrólogo, né? Então, às vezes fala coisas que não têm muito sentido. Nem sempre, às vezes fala coisas com muito sentido, mas às vezes não. Então, quando ele incomodava muito, as pessoas brincavam, porque isso foi mais ou menos na época da primeira versão do Pantanal, para você ver como é que a história é longa. Aí as pessoas brincavam quando ele aparecia que ele era o velho do Rio. Então, na hora que ele abria a mão, pedia para falar, aí as pessoas, lá vem o velho do Rio, para poder, e ele falava algumas coisas. Bom, com o passar do tempo, eu representando o setor empresarial em vários comitês de bacias hidrográficas, e o pai me conhece, você também, Mônica, me conhece bem, falo muito firme, tenho muita convicção do que falo, né? Aí, uma hora, um dos meus amigos da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais falou, daqui a pouco você vai ganhar um apelido da velha do Rio. E aí eu me antecipei. Antes de alguém me dar um apelido, eu mesmo me autodominei velha do Rio. Aí o apelido não pegou. Eu evitei o apelido, me auto-chamando, aí ficou sem graça, aí perdeu a graça. É verdade. Você não se irritou, né? Porque alguém... não, aí eu comecei a me autodenominar a velha do Rio. Dá licença aí que a velha do Rio vai falar. Pronto, ficou engraçado. Eu acho que entre nós aqui pegou, hein? Pois é. Bom, gente, este é o programa, né? Gestão de Recursos Hídricos no Brasil, História e Histórias, ou como a gente gosta de chamar também, Gestão da Água no Osso. Nós convidamos a vocês que assistam, participem, critiquem, elogiem, divulguem. E continuem nos acompanhando nas redes sociais do projeto Água de Todos. Muito obrigada e até breve. Tchau, Patrícia. Até o nosso próximo episódio. Fique conosco. Tchau. Obrigada. Tchau.